Olá, sejam bem-vindos ao Em Dia com a Ciência em Entrevista. Hoje vamos falar sobre uma pesquisa que uniu teatro, televisão e muita criatividade. Você vai conhecer os bastidores da série As Aventuras de Palita, uma produção nascida nos palcos e transformada em roteiro audiovisual por meio de um estudo sobre intermedialidade. Quem conversa com a gente para falar sobre essa jornada é a professora Michele Cabral, coordenadora do projeto. Professora, é um prazer receber a senhora aqui no Em Dia com a Ciência Entrevista. Prazer é todo meu, sempre gratificante ser convidada a esta casa, né? A TV UFMA, que sempre nos recebe com muito carinho. Professora, para começar essa nossa conversa, eu gostaria de saber como surgiu As Aventuras de Palita. Como é que foi trazer ela, tirar ela dos palcos e trazer ela para a TV? Olha, realmente uma jornada, né? Essa palavra cai bem. Tudo começou com um projeto de pesquisa, né? Que a gente chamava de Teatro e Intermedialidade, dos palcos à tela da TV. Justamente porque o cerne do projeto de pesquisa era entender essa intermedialidade entre essas diferentes mídias, vamos dizer assim, a arte do palco, a arte e a técnica da televisão. Então a gente tinha a ideia, ao final dos 2 anos de pesquisa, né, um projeto de pesquisa completo, com bolsistas, com estudantes, professores, a gente tinha a ideia de que aquilo terminasse com um produto artístico intermediático. Então, aí, depois de muito ler e refletir, nós decidimos adaptar a Palhaça Palita, que já era uma personagem do teatro, já tinha espetáculos, tem um livro também, que é As Histórias de Riso e Circo, que conta a história da Palita, desde quando ela vira palhaça, é um livro de contos infanto-juvenil. Então a gente pegou todo esse material de uma personagem teatral que já existia, que já tinha um público, e transformou isso em roteiro. E aí começa a ficar divertido, porque é uma outra linguagem, a gente estava ali se aventurando nisso. E aí, junto com os roteiristas, né, o Giovanni Camargo, que era bolsista do projeto aqui da comunicação, o João Ferreira, que é bolsista do teatro, e também o Jardeilson Ramos, na época estudante do curso de teatro, construir esse roteiro, As Aventuras de Palita, e aí foi só, né, atuar e criar esses personagens e dar corpo e cor a eles na TV. Professora, a palavra intermedialidade aparece muito na pesquisa, né? E eu gostaria de saber o que seria isso, de forma simples, o que significa? Na verdade, a intermedialidade está muito em torno de nós, né? Essas artes intermedialidade vem de intermídia, ou seja, interligação entre diferentes formatos, entre diferentes mídias. Então, por exemplo, a gente assiste um filme que é baseado num best-seller. Então, antes de ser um filme, ele era uma literatura, ele era um livro, um romance. Então, é muito comum a gente assistir romances, né, no cinema. Isso é uma intermídia entre a literatura e o cinema. Então, intermídia porque é uma intermídia entre o teatro e a televisão, aqui no caso das Aventuras de Palita. Professora, e como foi o processo de adaptação do roteiro para teatro para a TV? Foi um processo, assim, longo, de bastante estudo, e teve a participação, assim, fundamental dos bolsistas, dos estudantes, né? Nós tivemos ali a orientação dos professores, mas foi basicamente a criação deles, né? O Giovanni Camargo, que hoje é um cineasta aí atuante, né? Que é aluno aqui da comunicação, ele foi também diretor da série, nos ajudou muito a entender né, a diferença da narrativa dramatúrgica, né, do teatro para a dramaturgia televisiva, né, para o roteiro televisivo. Mas foi um processo assim muito rico, porque as cenas iam surgindo. A gente trabalhou na época, era pandemia, então às vezes eu fazia improvisação de cenas na minha casa, com o nariz da palhaça, e aí eles assistiam da casa deles. Olha, isso aqui pode virar uma cena, isso aqui é uma piada, isso aqui tem um plot ali. Aí foram surgindo os vilões. Se ela é uma super-heroína, ela é uma heroína, ela tem que ter o vilão. E aí foi sendo construído assim a muitas mãos. Foi um processo assim muito rico, e que aqueceu o nosso coração ali naquele período de pandemia, onde tudo tinha parado, e a gente estava construindo esse roteiro até assim à distância, né? Já usando a tela, a lente do celular para se comunicar. Então acho que foi tudo assim tudo foi convergindo, né, para que acontecesse dessa forma. Professora, além desse desafio durante a pandemia, né, que vocês tentaram criar esse roteiro, houve algum outro desafio?
Sim, a coisa da atuação também, que começou à distância, era bem complicado, porque não é a mesma coisa, né? Você tá ali pelo celular e conseguir passar aquelas emoções. A gente tinha criança no elenco, né? A palhaça Fonfon, que é feita pela Cecília Cabral, né? Na época tinha 9 anos, 10 anos. Então, assim, teve algumas dificuldades que a própria pandemia apresentou, mas assim que, né, 2021, que tudo se acalmou, claro, seguindo todos os protocolos, a gente começou realmente aí a se encontrar presencialmente, fazer as cenas, os roteiros já estavam escritos, decorar. Então foi tudo assim um grande desafio. E aí no final, a gravação na lona do circo, a gente ficou 1 mês gravando lá na Raposa, tinha um circo, né, o Circo The Kids, que foi a nossa locação principal. Foi muito assim desafiante, porque era no circo de verdade, era muito emocionante estar ali com aqueles personagens. A comunidade vinha, ficava olhando, perguntava se ia ter show. A gente explicava que não, que era a gravação de uma série. E tem um episódio, que é o primeiro, que a comunidade participa. Então quem assistir vai poder ver a comunidade da Raposa ali, que não são atores, atrizes, mas é a comunidade atuando. É uma coisa linda. Professora, a senhora falou agora há pouco que esse projeto contou com a ajuda de vários alunos da Universidade Federal do Maranhão. Como é para a senhora ver esse trabalho desses alunos? Como a senhora acha que isso pode ajudar na vida acadêmica e também profissional dessas pessoas? Sim, era uma coisa que eu queria muito, era trabalhar com a TV UFMA, que foi um projeto que praticamente ele foi gestado aqui, né, com o Rafael, desde, né, muitos anos antes, e trabalhar com os estudantes, né, com o corpo efetivo, tanto do teatro como da comunicação. Eu tenho doutorado em comunicação, sou apaixonada, né, pela comunicação social, então eu queria realmente fazer essas intermídias, interartes, interlinguagens. Então, assim, ter os estudantes foi fantástico. Todo o elenco era formado por estudantes, né, do curso de teatro, e até alguns professores que participaram, como o professor Tácito Borralho, que faz o prefeito da cidade na série. Então, assim, eu acho que esse é o papel do projeto de pesquisa. É envolver, nós tínhamos três bolsistas FAPEMA, nós conseguimos o apoio da FAPEMA no edital universal de apoio à pesquisa. Então, tudo isso é muito importante, porque se hoje a gente tem um produto artístico aí, que a população pode ver, isso daí começou lá no grupo de pesquisa, né, com a pesquisa de uma professora dentro de uma universidade pública. Então, isso é muito importante para mim. Então, ter os alunos é fundamental, não faria sentido, né? Eu tenho um projeto de pesquisa e não ter os bolsistas PIBICs, não ter os alunos ali pesquisando. E tanto é que muitos desses alunos que agora já se formaram foram para o mestrado, alguns até pesquisando as aventuras de Palita. A gente vai ter agora, em novembro, a defesa da dissertação do João Ferreira, que foi roteirista e também atuou. E foi bolsista FAPEMA, foi bolsista de PIBIC do projeto de pesquisa. Então, isso é o futuro, né? Então, o trabalho, ele reverberou imensamente, não somente no campo artístico, como também científico. Perfeito. Professora, esse trabalho também, vocês criaram vários personagens para a série, não é? Como foi esse processo de criação? Sim, a Palita já existia, né? Eu já faço a palhaça Palita há 35 anos, desde 96, acho que é por aí, uns 35 anos já. E aí a gente criou novos, né? Porque as aventuras de Palita, ela não é a se aventurar sozinha. Então foi criado o Poc e Amon, que era o núcleo de palhaços, que eram os palhaços pais da Fonfon, que era a palhacinha mascote do circo. A gente tem o dono do circo, que é o trapezista Jack Jones, que já era um personagem do teatro também, já trabalhava com a Palita em alguns espetáculos, mas muitos outros, os vilões, o Doutor Sem Graça, que quer acabar com a alegria do circo e do mundo todo, Madame Passarela, que é uma vilã, que é um episódio onde a gente trabalha a autoestima, né? A beleza natural. Então, ela traz esses temas, né? Porque a Madame Passarela, ela prega um corpo perfeito, né? E você dentro de um padrão de beleza. Então, cada personagem criado, ele trazia um tema para se apresentar ali, para se debater, para se ter uma reflexão, porque é divertido, é uma série muito alegre, divertida, mas a gente traz ali também algumas reflexões, como tem que ser, né, no trabalho para as crianças e para os jovens.
Professora, e para finalizar, eu gostaria de saber qual foi a recepção do público, né? Agora já está passando aqui na TV UFMA, toda sexta, às 10 da manhã. Eu gostaria de saber qual foi a recepção da criançada. Olha, vocês não têm ideia, na primeira estreia oficial, que foi em janeiro, né, a recepção foi assim incrível. Muita gente, inclusive de outros lugares do estado, de outros estados do Brasil que assistiram pelo aplicativo. Então a gente teve muito retorno. Os meninos, né, eles ficavam monitorando isso, muitos comentários positivos dentro da própria instituição, da universidade. A gente teve muitas entrevistas, a gente teve um acesso gigantesco no Instagram, nas redes sociais, que a gente nunca tinha tido assim um pico de pessoas acessando, perguntando, e a gente também vê muito isso no trabalho do João Ferreira, porque ele entrevistou um público, né? Ele faz uma pesquisa de recepção, então ele entrevistou algumas pessoas e os comentários são assim incríveis no trabalho, assim, é um trabalho que foi publicado um artigo também, então, sobre as aventuras de Palita, muitas pessoas tiveram acesso ao artigo, acadêmicos. O artigo tem sido citado em programas de pós-graduação, então o negócio reverberou muito. Mas assim, a criançada, o que eu recebia de foto da televisão com a Palita, no Instagram da Palita, dizendo, olha aqui, eu tô te vendo na televisão, foi muito assim, foi incrível. Então a Palita vai aprontar muito daqui ainda, né? Ainda tem, muitas aventuras a ser vividas ainda. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Dia com a Ciência Entrevista. Eu que agradeço, obrigada a todos e assistam as Aventuras de Palita toda sexta-feira às 10 da manhã. Exatamente. Aqui na TV UFMA. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Em Dia com a Ciência Entrevista. A gente fica por aqui e até a próxima.